Olá, turma 901. Estamos aqui para mais uma aula. Dessa feita nós estamos vendo proporções, ok? Então, para começar a entender um pouquinho de proporções, eu estou relembrando para vocês o que é uma razão. Razão é qualquer fração. Qualquer fração isoladamente é uma razão, ok? Então, basta ser fração para ser razão. Proporção é quando eu tenho uma igualdade entre duas razões, ou seja, uma igualdade entre duas ou mais frações, ok? Torna-se uma proporção. E essa proporção só pode ser verdadeira se obedecer a essa propriedade aqui, onde o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, ok? Então, o produto dos extremos tem que ser igual ao produto dos meios, ok? Então, para ser proporção, é necessário que obedeça a essa condição, a essa propriedade, senão não é uma proporção verdadeira, ok? Nós temos também nesse assunto números que podem ser classificados como diretamente proporcionais, ok? Então, para um número ser diretamente proporcional, ele precisa ser, estou dando um exemplo aqui, os números 2, 5, 8 e 10 são diretamente proporcionais aos números 12, 30, 48 e 60. Por que eles são diretamente proporcional? Porque se eu botar 2 sobre 12, 5 sobre 30, 8 sobre 48 e 10 sobre 60, todos eles têm como resposta 1/6. É só vocês simplificarem que vocês vão ver que vai dar 1/6 em todos eles, ok? Toda vez que a constante é a mesma para todos eles, eles são diretamente proporcionais. Então, 2, 5, 8 e 10 é diretamente proporcional a 12, 30, 48 e 60, ok? Mas também eles podem ser inversamente proporcionais. Os números 2, 4 e 6 são inversamente proporcionais aos números 90, 45 e 30. Por que são inversamente proporcionais? Quando eu falo 2 dividido pelo inverso de 90, o inverso de 45, o inverso de 30, ok? Então, isso aqui são iguais. Quando eu faço o inverso, eu vou dividir, eu tenho que multiplicar invertendo a segunda. Quando eu inverto 2 vezes 90, 180. Quando eu inverto aqui, fica 4 vezes 45, 180. Quando eu inverto aqui 6 vezes 30, 180. Se todos dão o mesmo número, 2, 4, 6 é inversamente proporcional a 90, 45, 30. Ok? Mas dentro desse aspecto, o que é mais importante é a divisão em partes diretamente proporcionais ou a divisão em partes inversamente proporcionais. Eu coloquei aqui um exemplo. Se eu dividir 10 mil reais em 3 partes diretamente proporcionais a 25, 15 e 10, quanto vai caber para cada um? Então, o primeiro passo é vocês entenderem que cada uma das 3 partes que eu dividi, x é uma parte, y é outra parte, z é outra parte. Quando eu somar essas 3 partes, tem que dar 10 mil. Ok? Então, se eu pegar x para 25, tem que ser igual a y para 15, tem que ser proporcional a z para 10. Ok? E isso tem que ser proporcional a 10 mil, que é a soma de x mais y mais z, e a soma dos denominadores, 25, 15 mais 10, que vai dar 50. Quando eu fizer essa conta aqui, eu vou achar 200. Ok? Quando eu achar 200, eu acho o valor de x, que x sobre 25 vai ser igual a 200. Então, 25 vezes 200 dá 5.000. Y sobre 15 é igual a 200. Então, y é igual a 3.000.
E Z sobre 10 é igual a 200, então Z é igual a 2.000. Então, se eu pegar 5.000, 3.000 e 2.000, volta a ser 10.000. Então, está dividido proporcionalmente, tá? Diretamente proporcional a esses valores. Então, essa é a divisão que é muito comum. Os exercícios, os problemas caem recorrente a esses assuntos. Divisão em partes inversamente proporcionais. Dividir 15.600 em partes inversamente proporcionais a 2, 3 e 4. Cuidado aí, porque agora entrou a palavra inversamente. Então, o primeiro propósito é você ver que os números 2, 3 e 4, e eu tenho as três partes, x, y e z, que tem que dar 15.600. Como 2, 3 e 4, eu tenho que fazer um MMC. Lembra que fica 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1 sobre 4, porque é 1 sobre 2, 1 sobre 3 e 1 sobre 4. Ok? Então, quando eu fizer isso aqui, eu tenho que fazer com que eles tenham o mesmo denominador, para que isso torne a operação fácil de se realizar. Então, se eu fizer o MMC entre 2, 3 e 4, eu vou achar 12. Aí eu vou ficar com 12 dividido por 2 dá 6. 12 dividido por 3 dá 4. 12 dividido por 4 dá 3. Então, quando eu fizer a multiplicação, fica 6 dozeavos, 4 dozeavos, 3 dozeavos. Então, os números que era 2, 3, 4, passa a ser 6, 4, 3. Então, eu vou dividir-se 15.600 em partes proporcionais a 6, 4, 3. Que aí eu já faço como se fosse diretamente proporcional, porque a inversabilidade eu já fiz aqui. Então, fica x sobre 6 igual a y sobre 4, que é igual a z sobre 3, que são exatamente os valores obtidos aqui. Ok? A partir desses valores, eu vou fazer 15.600 mais 6 mais 4, 10, mais 3, 13. Essa divisão aqui dá 1.200. Então, x vai ser igual a 6 vezes 1.200, que dá 7.200. Y vai ser igual a 4 vezes 1.200, que vai dar 4.800. E Z vai ser igual a 3 vezes 1.200, que dá 3.600. Se eu pegar 7.200, somar com 4.800, somar com 3.600, o 3.600 que está aqui embaixo. Opa, quase caiu minha câmera. Mas fica tranquilo, está tudo sob controle. Ok? Se eu somar 7.200 com 4.800 com 3.600, eu vou obter de volta o 15.600. E ele vai estar dividido proporcionalmente. Ok? Inversamente proporcional, é claro. Ok? Dúvida? Então, o que era 1, que era 2 passou a ser 6, o que era 3 passou a ser 4, o que era 4 passou a ser 3. Então, vê que houve uma inversão de proporcionalidade quando eu utilizei aqui, tá? O que era menor ganhou mais, o que era maior, intermediário, ganhou intermediário, o que era maior ganhou menor, ganhou menos. Por isso se chama de inversamente proporcionais. Ok? Entenderam isso, pessoal? Olha só, vocês vão fazer o exercício que está nessa página 137 desse livro, tá? São 3 exercícios. Na próxima aula nós corrigimos esses 3 exercícios e vamos dar continuidade à nossa matéria, tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima aula.